Horas 52 minutos, muito obrigada por você estar conosco aqui nessa semana, começando mais uma semana de agosto, obrigada, viu? Nós discutimos no primeiro momento aqui do Manhã Total, nós tivemos uma entrevista com a doutora Tereza Cristina, falando justamente sobre o uso medicinal da cannabis, do canabidiol, para quais doenças serve. E aí a gente entra agora numa outra esfera. O que diz a lei sobre o uso medicinal da cannabis e do canabidiol? Hoje, 25 produtos são aprovados pela Anvisa. E eu vou conversar com o advogado Victor Monteiro, que também vai tomar um cafezinho com a gente hoje. Victor, obrigado. Aliás, já vou te servir um cafezinho também. Me diga, obrigada por ter vindo, o que diz a lei a respeito? Porque a gente deu um primeiro passo ali em relação à regulamentação lá em 2015, né? Sim. E hoje, como estamos? Sim. Existe uma lacuna, uma certa omissão do próprio poder judiciário, do próprio poder executivo e legislativo, porque quando a gente vai ler a questão sobre a legislação de drogas, a gente encontra a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, no caso, e lá nós temos o artigo 28 e 33, né? O famoso 28, que fala sobre o consumo para uso próprio, né? E o 33, que fala sobre o tráfico de drogas. E nessa própria lei tem um dispositivo que fala sobre a possibilidade da regulamentação do uso de ervas medicinais, né, por exemplo, a cannabis, só que a gente não tem nenhum outro lugar falando sobre isso. Então existe uma discussão se o Poder Judiciário é o responsável por fazer essa liberação, e ele faz justamente pela falta de regulamentação, ou se é a Anvisa responsável por isso. Só que a Anvisa, ao mesmo tempo que ela dá alguns passos para frente, ela volta um pouco atrás. Então a gente tinha uma certa liberdade, aí veio o Conselho Federal de Medicina, veio a Anvisa, deu um passo para trás e falou, opa, pera aí que a gente acha que estamos liberando muito, vamos retroceder. Recuar. E aí a gente tem esses produtos que foram registrados com o aval da Anvisa, só que são muito poucos e são muito caros. Então a lei ela não tem ainda uma definição. A gente tem, por exemplo, uma legislação no SUS de São Paulo que ele coloca que pode ser fornecido de forma gratuita pelo SUS. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem uma legislação que define isso para o país todo. Então, por exemplo, Minas Gerais a gente ainda não tem. Existe um projeto que foi apresentado na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e ele ainda está parado, ainda não teve discussão, então a gente ainda tem muito para caminhar. E aí essa discussão emperra, esse recuo vem, até para você tomar um cafezinho aí também, para a gente conversar a respeito disso, por falta de informação, até por quem legisla a respeito desse uso medicinal, da regulamentação? Sim, eu acho que esse é o principal ponto. É o principal ponto. É o principal ponto. Quando a gente pega, por exemplo, a discussão que teve na semana passada, na quinta-feira, quando o STF disse que ia julgar o recurso extraordinário que vai discorrer a respeito da possibilidade ou não da descriminalização da maconha, né, como a gente sempre fala no dia a dia, o Senado correu e fez uma discussão a respeito, né, da possibilidade ou não da regulamentação por vias legislativas. A discussão foi basicamente falar mal. Então a gente tem diversos advogados, diversos delegados, a gente tem vários médicos no Senado Federal e eles ignoram os avanços que a teoria e a prática clínica da medicina tem no dia a dia, junto com os pacientes que são acompanhados, por exemplo, pela doutora Tereza. Eles ignoram todos esses fatos e começam a falar, vai causar demência. Mas não apresentam uma tese, um estudo a respeito disso. Então a gente tem uma série de artigos científicos que falam a respeito, porém, na prática, a gente tem um preconceito muito grande, porque a palavra droga, ela é muito forte. E isso vem já desde a década de 20, 30, né? E então tem um preconceito muito grande ainda pela substância. Tanto que a maioria das vezes nós, profissionais da área, temos utilizado mais a expressão cannabis medicinal do que a própria maconha, porque a maconha ainda tem um preconceito muito grande. E a cannabis tem gente que não conhece. Uma vez eu conheci uma pessoa, falei, não, eu tenho um processo que eu falo a respeito da cannabis medicinal. E aí eu percebi que ela não entendeu muito bem, né? Eu falei, não, a maconha é medicinal. Aí ela, como assim? Aí na hora ela pegou. Então muita gente ainda não conhece o termo cannabis, então ele não tem um certo preconceito que tem a palavra maconha. E aí no caso, você está falando de artigos, né, de informação, a doutora Tereza está até ali pertinho, até quero ver a carinha dela. Nós temos evidências científicas, né,
Ah lá, ela está confirmando para mim. Nós temos evidências científicas que essa é a informação necessária até para poder não empacar o tratamento de algumas pessoas que precisam, né? Exatamente, exatamente. Aqui em Uberlândia, por exemplo, eu tenho um processo que o Poder Judiciário deu a liberdade, né? A gente chama de salvo-conduto. Esse salvo-conduto é quando você tem uma conduta que pode ser tipificada na lei como um crime, por exemplo, o cultivo, quando a gente coloca a conduta de cultivar a cannabis, né? E a gente pega a lei 11.343, lá no artigo 33, a gente tem o cultivo como um dos atos que podem ser criminalizados. Então, quando você cultiva a cannabis, mesmo para fins medicinais, você pode ser tido como um traficante. Então a gente faz um habeas corpus, esse habeas corpus é justamente para conseguir um salvo-conduto, para salvar a sua conduta de ser criminalizada, basicamente isso. E aí, quando a gente tem esse benefício para a saúde, então não existe o crime contra a saúde pública, justamente porque o o objetivo da conduta de cultivar é obter a saúde. E aí a gente trabalha junto com os médicos, porque a gente precisa justamente de um médico fazendo um relatório mostrando a evolução, para depois a gente entrar com a nossa consultoria, né, entre aspas, o acompanhamento jurídico para salvaguardar a conduta da pessoa que tem interesse nisso. E quando você vai, né, quando o médico vai prescrever, tem que se ter esse laudo para compra? Sim, sim. Para você conseguir a autorização de importação pela Anvisa, para comprar ele, por exemplo, por fora do país, tá. não, no caso para utilizar, uso, né? isso, para utilizar, você precisa do médico. O médico precisa colocar lá na receita dele tal produto, tantas miligramas, isso e aquilo outro. E aí você pede para a Anvisa vai fazer um parecer a respeito daquilo e vai te autorizar ou não. Fazer a importação desse produto. E aí a gente entra na questão, eu estava lendo, que é muito caro, bastante, né? E em alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo já é fornecido de forma gratuita. Existe a lei, mas não conheço a prática. Entendi. Então eu não posso afirmar que mas a lei garante. Existe. A lei existe. Hoje, por exemplo, a pessoa que precisa, né? E são várias doenças, como a doutora Tereza trouxe para a gente. É muito alto o custo. Por exemplo, a gente tem aí pessoas que entram na justiça para poder conseguir esse medicamento, Vitor? Sim. Quando a gente pega, por exemplo, eu vou falar do que eu conheço de prática, claro, né, em relação principalmente ao processo que eu acompanho, né? Quando a gente faz o orçamento para fazer a importação do produto que foi receitado, a gente tem um custo de quase R$50 mil por ano. Nossa. Aí você para ver a situação financeira da família. Família é motorista, não tem condição, né? Filho pequeno, então não tem aquela condição para fazer a compra. Na farmácia você chega lá, né? E antes, quando existiu a primeira regulamentação do canabidiol, por exemplo, nas farmácias, ainda tinha informação pelo Google, né? Quando você pesquisava lá o nome do produto, aparecia o preço. Hoje em dia não aparece, mas ele era R$ 2.500, R$ 3.000. Então é um produto muito caro. E aí a alternativa mais barata é o cultivo. Então, como o custo é muito alto e a maioria das vezes a família não tem o dinheiro para fazer a compra, a importação, ou muito menos comprar isso nas farmácias, resta para ela se recorrer ao judiciário ou para fazer um plano de saúde pagar para ela, ou o Estado fornecer de forma gratuita para ela, ou ela ser autorizada para fazer o cultivo. E o problema justamente do cultivo é esbarrar na seara criminal e ser preso como um traficante. A gente precisava de mais discussões, principalmente do poder público, para ajudar, né, para deixar tudo claro, né, específico, e também ajudar o trabalho dos médicos, que tem essa alternativa que pode ajudar bastante. Já existem, né, médicos veterinários utilizando isso em animais. Eu então, li também. Tem uma gama muito grande hoje de atuação profissional da saúde, né, em relação a cannabis, e existe uma falta muito grande de discussão. Por exemplo, aqui em Uberlândia nós nunca tivemos essa discussão, seja na Ordem dos Advogados do Brasil, e isso é uma coisa que eu tenho conversado aos poucos para a gente levantar isso. A gente já teve essa discussão sobre as drogas, e aí se leva algum psiquiatra ou alguma pessoa para falar mal dela sem abrir o espaço
da utilização medicinal, que aqui nós não estamos falando do uso recreativo, e sim do medicinal. Do uso medicinal, claro. E aí nem isso a gente conseguiu abordar dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e né, já fazendo o apelo, a gente vai tentar fazer uma proposta para falar sobre isso, mas também no Poder Executivo e Legislativo a gente também nunca teve essa discussão. E conhecendo aí talvez boa parte dos nossos membros do Legislativo, talvez ela não seria feita. Vamos ver. Vamos acompanhar, né? Deixa eu agradecer aqui o Vitor Monteiro, advogado, né, que veio contar para a gente mais sobre a regulamentação, sobre a lei, o que diz aí, né, quando se trata do uso medicinal da cannabis. É claro que o Manhã Total vai continuar, por isso, tanto a você quanto a Tereza, eu peço aí que, né, nos contem como é que estão as discussões, o que está acontecendo de novidades, para que a gente possa trazer para o nosso público, tá bom? Com certeza, pode deixar conosco. Obrigada, Vitor.